Na aula passada, você estudou mais sobre realizadores e participantes. O realizador faz. O participante é o que, what, em todos os outros casos. Viu como combinar palavras para formar informações de lugar, tempo e de como fazer as coisas. Combinando o localizador com o que, com what, eu construo informações de como, quando e onde. Aprendeu sobre o clima e sobre as estações do ano. It's rainy. It's sunny. Winter, spring, summer, fall. Aprendeu a expressar a existência das coisas no passado. There was one TV in my room. There were 2 dogs in my house. Aprendeu também o som de X. Xylophone, text, exam. E a dica de falsos amigos, os false friends. Costume, fantasia, traje e enroll, matricular-se. Uma boa aula! Hello everyone. Hello. Hello. Hi. How are you? How are you feeling today? I feel fine, very well. How about you? I'm feeling calm. Calm. Uh-oh. I hope you're not too calm, Christina, because we have many things to do. I just picked a word of the many words that we are going to learn today, and we will learn how to express feelings, states, the way we are, calm, happy, etc. We will see more about our understanding language. We will talk about palavras que completam, algo novo, something new. Well, there's lots to do. Let's All right, go. let's start. O tema da nossa aula é Introdução aos marcadores. Os marcadores são palavras diferentes das que nós vimos até agora e estão dentro de uma categoria de palavras que nós chamamos de palavras que completam as informações. Elas são diferentes do que nós vimos até o momento, porque elas não são respostas em si, mas elas complementam, ajudam a informar aquilo que responde às nossas perguntas básicas. Nós vamos começar olhando para um texto, aliás, muito bonito, espero que vocês apreciem, e tentando encontrar neste texto exemplos das palavras que completam a informação. Vamos ver? Você nasceu de mais o universo, assim como as árvores e as estrelas, assim como une a informação, as árvores e as estrelas me informam sobre as árvores e sobre as estrelas. Você tem o direito, não é um direito, não é aquele direito, de estar aqui. Acredite, mesmo que, embora, ainda que, não pareça verdadeiro, mas o, não é um, não é aquele, não é este, é o universo, segue seu caminho, não é o caminho meu, não é o caminho deles, é o caminho do universo, sem abalar-se. Assim, esteja em paz com Deus, não importando como você o imagina. Em
qualquer coisa, porque você lute ou aspire, mantenha sua alma em paz. Isso é um trecho de um texto chamado Desiderata. Claro, nós vimos aqui as palavras que completam todas elas misturadas. Vamos dar uma olhada agora como que elas se dividem, se distribuem e depois nós vamos conversar especificamente sobre os marcadores. Nós vimos então que nós estamos conversando hoje sobre palavras que completam respostas, que portanto não são aquelas palavras que respondem às perguntas básicas, o que, quem, onde, como, quando, faz o quê. Elas ajudam, elas entram nas respostas, mas sozinhas elas não respondem. Então, nós vamos chamá-las de palavras que completam. Quais são elas? Nós temos 3 categorias: os marcadores, os localizadores e os conectores. O que fazem os marcadores? Eles equivalem, na gramática tradicional, aos artigos, aos numerais, a alguns pronomes, etc. O objetivo dos marcadores é dar alguma informação sobre o que ou quem. Por exemplo, os marcadores marcam as palavras o que ou quem. Vejam que marcam está entre aspas, porque aqui nós começamos a lidar com uma falta de palavras para definir palavras. Fica uma coisa mais intuitiva. A gente sabe que o tem a ver com alguma coisa. A gente sabe que aquele tem a ver com alguma coisa. E assim por diante. Na verdade, a gente está tratando de palavras que entram dentro de o que, de quem e marcam, como eu disse, por falta de uma descrição melhor, marcam aquele o que e aquele quem. Agora, exemplos concretos. The universe é o universo. Quer dizer que não é um universo, não é 2 universos, não é aquele universo, é o universo. Eu sei de que universo nós falamos e você sabe de que universo nós falamos. Your soul é a sua alma, não é a minha alma, não é a alma de outra pessoa. Your é um marcador, the é um marcador, a é um marcador. E as suas traduções em português também são. Como falamos, os marcadores são parte de what e de who. Alguns marcadores também substituem o que ou what, ou who ou quem. O que quer dizer isso? Quer dizer que essas palavras estão tão próximas das coisas, dos seres vivos, das pessoas, dos objetos, enfim, que eles podem carregar dentro de si a noção, a informação que aquilo ali, que aquele o que, aquele quem indaga. Por exemplo, this book is good, that one is bad. Eu digo, este livro é bom, aquele é ruim. Me diga uma coisa, dentro de aquele não está o livro? Aquele é um marcador que tem dentro dele um o que, neste caso, o livro. Which shirt do you like most? The blue one or the red one? The red one. A tradução é: de qual camisa você gosta mais? Da azul ou da vermelha? Da vermelha. Dentro de vermelha, eu tenho a informação de que se trata de uma camisa, ok? Nós falamos, nós, pessoas, nos comunicamos sendo sintéticos. Nós não ficamos cada vez repetindo, você gosta deste ou daquele livro, eu gosto deste livro, e você gosta deste ou daquele autor, eu gosto deste autor. Nós não fazemos assim, nós somos sintéticos. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para este fato? Porque em inglês, os marcadores que hospedam o que e quem não são necessariamente os marcadores que hospedam o que e quem em português. Isso vai ser visto em detalhe e isto está sendo dito para que vocês tenham condições de apreciar essa diferença entre as duas línguas quando chegar a hora de nós olharmos para isso, ok? E as outras palavras que completam? São os localizadores, que na gramática tradicional são chamados de preposições e que nós optamos chamar de localizadores porque eles realmente nos colocam, nos informam onde. Não o onde aquele que diz em casa, no trabalho, aqui, lá, mas onde no tempo, onde também no espaço, onde, de que jeito? São os localizadores, mas os localizadores fazem muitas coisas
e nós vamos dedicar um bom tempo a eles. Temos mais um tipo de palavra que completa. Qual é? São os conectores. O que os conectores fazem, gente? O nome já diz. Eles equivalem às conjunções, aos pronomes relativos, a alguns advérbios, só que eles são colocados aqui simplesmente como conectores por serem palavras que unem informações. Nós temos, em nosso livro, nós vamos ver nas nossas aulas, listas de todas essas palavras que completam. Estas palavras são importantíssimas porque estejamos nós falando de culinária ou de física quântica, estas palavras aparecem. Eu nunca tenho como evitar usar, por exemplo, a palavra o, ou a palavra aquele, ou a palavra com, ou sem, ou mas, falando do que quer que seja. Eu preciso dessas palavras. Então, imagine você, que se está claro para você o que significam e que função essas palavras têm, entrando em contato com a língua e aparecendo essas palavras, vocês terão condições de decodificar as informações com muito mais facilidade. How are you feeling today? Today I'm fine, but yesterday I was worried. We're going to begin this part of the class listening to an audio, and this audio focuses on feelings. Let's listen. How are you feeling today? Today I'm fine, but yesterday I was worried. Why were you worried? 'Cause I have to study about lots of things. And how are you now? Now I'm happy. I'm not nervous anymore. So you don't need any help. No thanks. Movie segment. We're going to watch two segments of the film Pretty Woman. The first segment, we see Edward and Vivian coming home from a party, and he asks her how she's feeling. The other segment of the same film is when Edward takes Vivian to the theater, and she has never been to the theater before. It's her first time. He tells her that usually in the first time, either people love it or they hate it. Let's watch. You all right? I'm fine. Fine. Oh. You all right? I'm fine. Fine. Oh. People's reactions to opera the first time they see it is very dramatic. They either love it or they hate it. If they love it, they will always love it. If they don't, they may learn to appreciate it, but it will never become part of their soul. People's reactions to opera the first time they see it is very dramatic. They either love it or they hate it. If they love it, they will always love it. If they don't, they may learn to appreciate it, but it will never become part of their soul. Let's move on to another video of another film. Now we're going to watch a short segment of the film Black Rain. In this segment, a police officer, a cop, was killed, and his partner is very, very sad. You will see another cop coming into the room and saying, "I'm very sorry for your loss." Let's watch it. May I speak to Nick Sanaron? Sure. I'm very sorry for your loss. May I speak to Nick Sanaron? Sure. I'm very sorry for your loss. I'm happy. I'm sad. Let's learn some characteristics
on how to express feelings. Sad, angry, hungry, surprised, embarrassed, hot, cold, sick, tired, thirsty, confused, bored, furious, afraid, relieved, nervous, calm, worried, upset, happy. Movie segment. In this segment, we will see a police officer asking a woman if she's okay. Let's watch. Kate? You okay? I'm fine. Really, I am. I'm fine. I'm just sorry I can't take you to her. Kate? You okay? I'm fine. Really, I am. I'm fine. I'm just sorry I can't take you to her. We're talking about feelings, right? Well, I'm feeling tired. It's break time. Welcome back. How are you feeling now? Are you feeling happy? Are you feeling excited? Good, because we're going to continue our class. Come with me. If we want to know why, por qué, why something happened, this is how we do it. Why are you happy? Por que você está feliz? Why was he tired? Porque ele estava cansado? Now, if we want to explain the reason, then this is how it goes. We use the word because. I'm happy because the sun is shining. Estou feliz porque o sol está brilhando. Observe that now we're not asking, we're answering. He was tired because he worked a lot. Ele estava cansado porque ele trabalhou muito. And if we want to express that something is no longer true, how do we do it? Let's take a look. Anymore. Não fazer mais. She doesn't love him anymore. Ela não ama mais ele. No more. I'm not anxious anymore. Não estou mais ansioso. She was sick, but now she's okay. Ela estava doente, mas agora está boa. Let's move on to our CD and listen to an audio and observe what they're talking about. When we come back, we'll comment. Hello, how are you? I'm fine, thanks. And you? Fine. How was your sister? She was sick, but now she's okay. What was wrong with her? She had a cold, but she's okay now. Good. All right, how was it? Did you understand what was happening in this segment? They were talking about a woman and she was sick. What was her problem? She had a cold. What's a cold? It's when you sneeze, when you cough. Ser e estar no passado. Nós conhecemos o nosso to be já de outros encontros, né, de outras vezes que nós falamos sobre ele. E eu quero lembrá-los de um fato muito importante sobre o to be, que é o seguinte:
Nós comentamos que todas as ações, todos os fazer em inglês precisam de ajuda quando nós fazemos perguntas e quando nós fazemos negações. O to be não precisa. Ele tem força suficiente para perguntar e para negar. Naturalmente que nós negamos com o acréscimo do not, que é a ideia de não. Então vamos ver as formas do to be no passado. I was, you were, he, she, it was, we were, they were. Observem que entre we e they deveria estar o outro you, porque nós temos you, você, e you, vocês. É a mesma forma, é o mesmo be, por isso nós omitimos aqui, mas vocês sabem, né, que ele entra ali, entre o nós e o eles. I was sad. Eu estava triste. You were beautiful at the party. Você estava bonita na festa. He was not late. Ele não estava atrasado. She was late. Ela estava atrasada. The dog was hungry. O cachorro estava com fome. We were neighbors. Nós éramos vizinhos. They were tired. Olha os nossos sentimentos aqui. Eles estavam cansados. Was he angry? Ele estava bravo? Were they tired? Eles estavam cansados? They were not relaxed. Eles não estavam relaxados. He was not sad. Ele não estava triste. Vejam, aqui nós negamos, nós fizemos perguntas e não precisamos colocar nada para ajudar. O to be se moveu para a frente de tudo na hora da pergunta e ficou no lugar dele, seguido de not para negações. Ok? Muito importante. Isso, gente, tem que decorar. To be no presente, to be no passado, tem que saber. No passado é ainda mais tranquilo porque tem uma forma menos, não é? No presente nós temos am, is e are, e no passado nós só temos was e were. Vamos lá, vamos nos esforçar um pouquinho, porque isso é muito importante. Christina, in the beginning of the class, you said that you were calm, right? It's true. Okay. How were you feeling yesterday? Yesterday, Sonia, I was very, very busy. Why were you so busy? Well, because I had a lot of work to do. And did you finish? I did. But, you know, there's always more work. And so there is always the possibility to feel busy, to be busy again and again. Tell me about you. How were you feeling yesterday? Oh, yesterday I was angry, sad, desperate. All that? All that together. And desperate. Why were you desperate? Because my team lost. Oh, come on. Yes, and I won't say the name of my team because people will pull my leg. Okay, so we had now the opportunity to hear more characteristics or to hear characteristics that you learned being used. Okay, so you heard the words calm, you heard the words angry, you heard the word busy. And we also had the opportunity to use why and because. Why did we do this? Because we want you to have lots of examples, lots of opportunities to learn, okay? All right. So what's our next step? What do we do now? Well, now we are going to talk about the sound of L. And look, this is very important. It is really L. I'm going to teach you a few tips, a few tricks to know the difference, to feel, to hear the difference between Portuguese and English. And in fact, Sonia, when we talk about consonants in English, Okay. we have to be very careful because English is a language that is full of consonants compared to Portuguese that is full of Vowels. So we'll talk more about this. All right, let's move on. Film. False.
well, old, ball, able, help, girl. Ouviram o som do L? Prestaram bem atenção? O que acontece? Por que nós precisamos ter atenção aqui? Porque quando eu digo a palavra filme, eu não estou dizendo o som do L como ele é dito em inglês, eu estou dizendo um U. Jornal tem um som de U. E isso em português está ok, mas em inglês não é assim que acontece. O som do L em inglês é diferente. Então vocês vão se imbuir do espírito do pessoal lá da fronteira do Rio Grande do Sul e vão falar L. Então vocês vão pegar palavras como, por exemplo, filme e vão pronunciá-las filme. Vão pegar uma palavra como falso e vão pronunciá-la falso. De forma que dizendo filme fica mais fácil de dizer film. Dizendo falso fica mais fácil de dizer false. E aí nós temos ainda o caso do jornal, que é aquele L final, que vai ficar jornal. E aí quando vocês forem dizer will ou well, vocês vão poder fazer a pronúncia correta, ok? Agora nós vamos escutar um outro som do L, que na verdade inexiste, em duas palavrinhas, e nós voltamos para ver mais alguns casos. Walk, talk, L-E também tem som de U, como se fosse só L. Ouça. medal, title, bubble, candle, people, puzzle, little, angle, vehicle. Nos casos a seguir, o S e o L aparecem na palavra escrita, mas o S não é pronunciado. Ouçam, repitam e gravem. aisle, island, A classic false friend. Pretend, que não é pretender. Pretend é fingir. They pretended to be happy, na verdade se traduz por eles fingiram estar felizes. Nós sabemos que be é tanto ser quanto estar. E intend é o que a gente acha que pretend é quando olha. Intend é pretender, ter a intenção de. Let's go to our study tip, nossa dica de estudo. Do que nós vamos conversar hoje? Qual o nosso assunto? Nós comentamos em nosso diálogo ilustrativo, Sônia e eu, comentamos sobre uma característica muito clara dos sons da língua inglesa e uma característica muito clara dos sons da língua portuguesa. Qual é ela? Que português tende a ter muito mais sons de vogal do que em inglês. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós precisamos ter cuidado com a nossa tendência de inserir sons de vogal entre as consoantes em inglês. Isso vai nos ajudar a ter uma pronúncia mais qualificada. Nós vamos, ao longo das nossas aulas, nós já vimos fazendo isso, desenvolver técnicas, vocês têm isso no livro também, técnicas que nos dão atenção, que colocam foco nesse tipo de cuidado que nós precisamos ter para limpar, digamos assim, a nossa pronúncia de influências que não são do inglês. Porque as palavras elas têm um padrão, elas têm um formato sonoro que a gente deve respeitar, não é? Quando a gente escuta alguém de língua estrangeira falando português, essa pessoa rompe com alguns padrões e isso
meio que nos surpreende, nos causa alguma impressão. O que nós queremos é não ter sotaque, mas pronunciar as palavras corretamente. Para que isso aconteça, a grande dica é cuidado com o excesso de vogal. Não vamos dizer well, vamos dizer well. Não vamos dizer name, vamos dizer name. Não vamos dizer school, vamos dizer school. Claro, a gente vai ver isso em detalhe, mas eu quero chamar a atenção de vocês porque a pronúncia é um aspecto importante e isso é algo que merece treinamento, merece atenção. Certo, gente? Na aula de hoje, você estudou os marcadores. Marcadores marcam o que e quem. The, o, a, os, as, that, these, my, your, etc. Viu como perguntar por quê? Why didn't Christina go to the party last night? E como responder por quê? Because she was very, very tired. Como dizer não fazer mais? I'm not going to the beach anymore. Aprendeu também o som de L. Well, but, walk and island. E a dica de falsos amigos, os false friends. Pretend, fingir. Intend, ter a intenção de. Até a próxima aula.